A E como é que... verdade é que nós temos uma grande doença que está por trás de todas elas, chamada ignorância. Ignorância é causa e efeito da maioria das doenças que acometem as pessoas ao longo do seu envelhecimento. Você faz palestras em vários países, no Brasil inteiro. Você explica muito isso. E qual é a relação que você faz entre hormônios e espiritualidade, vida e qualidade de vida? Fiquei muito impressionada com esse título da É palestra. muito legal, Leda, porque assim, nós como médicos temos uma visão muito focada no corpo, né? O corpo físico, essa máquina de extraordinária beleza, extraordinária complexidade. Mas a gente vai chegando num ponto da vida em que começa a fazer algumas reflexões, né? E eu comecei a entender que a gente precisa também desenvolver outros aspectos que nós não temos conhecimento, por exemplo, no curso de formação cartesiana. A gente não entende holismo, a gente não entende mente, a gente não entende espírito. E eu comecei a pesquisar, né? Comecei a ver grandes pesquisadores do mundo que defendem essa tese holística, mais abrangente, mais universal, e para mim isso começou a fazer todo sentido. Na realidade, hoje, eu respeito as pessoas que não acreditam nessa linha de pensamento, mas eu me permito ter uma visão muito particular da saúde. A saúde é um processo de integração ampla entre mente, corpo e espírito. Na verdade, nós estamos corpo e somos espíritos. Eu não quero aqui estar fazendo apologia e nem pregação religiosa, mas eu estou falando de religiosidade, eu não estou falando de religião. É imperativo que nós, como médicos, entendamos algumas coisas, como, por exemplo, tudo começa no espírito, que se conecta com o nosso corpo, né? O corpo é uma vestimenta muito elegante, muito complexa, muito bela, que nós somos dotados para expressar aqui a nossa espiritualidade. Então, o espírito é o nosso eu verdadeiro. E o corpo é a roupa elegante que o espírito usa para se manifestar aqui nesse planetinha e cumprirmos a nossa missão. Entre o espírito, que é o nosso eu verdadeiro, e o nosso corpo, que é a expressão fenomênica do nosso espírito, nós temos um conector extraordinário, que é a nossa mente, né? Esse processador extraordinário. Então, tudo isso está interconectado. Na realidade, quando a gente vai começar a perceber o que é que está por trás das pessoas que estão doentes, o que é que está por trás das pessoas que chegam até a nós com depressão, com obesidade, com hipertensão, com diabetes, sempre, se eu como médico pesquisar nas gavetas certas, sempre eu vou encontrar uma causa mental, pelo menos, para explicar as doenças físicas. Então, a manifestação das doenças no nosso físico passa por um componente muito importante dos nossos modelos mentais. Você vê, por exemplo, já existem pesquisas demonstrando que doenças como o câncer, por exemplo, têm predileção por pessoas com maus modelos mentais. Pessoas depressivas, pessoas que só estão olhando o lado negativo da vida, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que guardam rancor dentro do seu coração e levam aquele rancor por toda a sua vida, vivenciando aquele passado como se ele fosse o presente. É uma coisa impressionante como grande parte das pessoas que desenvolvem neoplasias tem um componente mental, a falta da capacidade de perdoar, a falta da capacidade de virar a página. E aí, quando a gente começa a entrar nessa seara, a gente abre um campo extraordinário chamado medicina psicossomática, né? Que mostra de maneira cabal de que existe uma interconexão entre mente, corpo e espírito, da qual nós médicos não podemos fugir, sob pena de, se apostarmos apenas na abordagem física, nós estaremos muitas vezes retroalimentando a origem verdadeira dos problemas quando não identificamos essas outras questões. Eu sei que são complexas, eu sei que nem todo mundo acredita nisso, mas eu procuro evocar e estimular nos nossos pacientes a prática do desenvolvimento espiritual. E um dia desses, eu fiz uma pergunta, né, uma paciente que não estava evoluindo, paciente permanentemente chorosa, depressiva. A gente já tinha praticamente esgotado todas as estratégias terapêuticas e a mulher não saía do buraco. E aí veio aquele instinto, sabe? Eu fiz a ela uma pergunta, olhei bem nos olhos e disse: deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta. Você tem fé? Você acredita em Deus? Olha, eu sinto muito em ter que lhe dizer isso,
mas eu acho que você não está faltando remédio. Para você está faltando Deus na sua vida. É nítido esse hiato, esse buraco que existe dentro de você. E enquanto você não conseguir se reconectar com a espiritualidade, nesse mundo fenomênico, nós não temos mais muitas possibilidades de curar os seus problemas. Você entende como isso é louco? E ao mesmo tempo é lógico, né? É E aí a gente começa a lógica, ver. da maior lógica. Você E a concorda? gente tem exemplos práticos. Por exemplo, as grandes perdas, momentos de muita tristeza na vida de algumas pessoas. A gente que entrevista muita gente assim diferente, a gente percebe a mãe que perde um filho, depois, 2 anos depois ela tem câncer, um ano depois ela não tinha nada, era uma pessoa super saudável. Isso acontece frequentemente, né? Eu E é fiquei muito muito impressionante. impressionada com uma mulher que eu entrevistei, que perdeu uma filha adolescente no Rio há muitos anos atrás. Eu fiz uma campanha com ela até para mudar a lei e tal. Tive um contato, não fui amiga dela, mas tive um contato próximo. E me surpreendeu quando, de repente, ela teve um câncer assim, violento, sabe? E eu fiquei muito É muito impressionante. impressionada com aquilo. Comecei a observar essas pessoas que têm perdas muito fortes, como a doença chega muito rápido, ou chega avassaladora, né? Tem uma É conexão impressionante. nisso, e pessoas mais otimistas se curam com mais facilidade. Sei lá, pode parecer loucura, mas Não, não é mesmo. não é. E ainda lhe digo mais. Essa história é uma história muito antiga. Eu não sei se você sabe dessa história, mas até o início do século XX, os médicos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, seguiam o modelo de ensino influenciado pela cultura greco-romano-judaico-cristã. Então, nas escolas de medicina, se ensinava, acredite você, Leda, ciências como o holismo, a cura através do poder da mente. Os médicos estudavam astrologia. Olha que loucura! Que ano você nasceu? Que dia você nasceu? O poder do seu signo influenciando a sua vida. E tudo isso foi pulverizado quando, em 1910, foi publicado um relatório famigerado chamado Flexner Report. Isso está lá no Google, você pode acessar ao momento que você quiser. O que foi isso? Dois grandes magnatas, um da indústria petroquímica, chamado Andrew Carnegie, e o outro da indústria do petróleo, chamado John D. Rockefeller, contrataram um pedagogo famosíssimo lá nos Estados Unidos, chamado Abraham Flexner, para fazer uma pesquisa e um levantamento das escolas de medicina nos Estados Unidos. Por quê? Porque os caras descobriram que através de derivados da indústria siderúrgica e da indústria petroquímica era possível fazer moléculas que tinham ação terapêutica. Só que tinha que vender isso. Não adiantava fazer medicamento se não tinha quem vender. E para vender, eu tinha que ensinar o médico a prescrever. E aí esse cara, esse Flexner, viajou durante 4 anos pelos Estados Unidos e trouxe um relatório completo e chegou na mesa e sentou com os caras e disse, olha, esse projeto de vender remédio não vai dar certo, porque apenas 10% das escolas médicas nos Estados Unidos ensinam alopatia, ensinam a controlar efeitos com medicamentos. 85 a 90% ensinam um modelo universal. Aí os caras disseram, não, vai funcionar assim. Basta fechar essas escolas que ensinam holismo e investir dinheiro nas escolas que ensinam alopatia. E assim, em 1910, foi publicado esse relatório, Que orientando que loucura. passasse a receber dinheiro, né, da Fundação Sempre Rockefeller apenas dinheiro, né? apenas as escolas que ensinavam alopatia, ensinavam a prescrever E remédios, e todas recebiam. as outras escolas que não recebiam mais dinheiro foram à falência. 80% das escolas médicas nos Estados Unidos foram fechadas num período de 5 anos. E esse relatório, olha só, ainda terminava assim: aproveitando o momento, eu aconselho veementemente a não permitir que negros e mulheres ingressem em faculdades médicas, porque, sabidamente, essas pessoas têm um nível intelectual baixo e não serão capazes de ser bons médicos. Esse relatório está lá, Meu Flexner Report. Deus! E assim foram fechadas todas as escolas de medicina que ensinavam os médicos a pensar, ensinava os médicos a praticar medicina usando o cérebro, os olhos, os ouvidos, a boca, examinando, tomando decisões se um paciente vai ou não se beneficiar de um tratamento. E a partir daí começaram a surgir os tais guidelines. O que é o guideline?
é uma sociedade médica que diz assim, ó, não, se passar na sua frente uma pessoa com colesterol total acima de 190, você tem que passar um remédio. Não interessa se ela tem risco cardíaco, se tem histórico familiar, se ela é gorda, se ela é hipertensa. O simples fato do laboratório apontar que o seu colesterol está mais de 190, tem que passar o medicamento. Então, esses guidelines começaram a aprisionar o raciocínio do médico dentro de uma caixa. E hoje, a gente está dominado por dois problemas muito importantes. Primeiro, a preguiça intelectual reinante na medicina. A segunda, grande parte dos médicos está praticando medicina, tratando exame de laboratório e não consegue mais usar o cérebro. E no momento que você deixa de usar o cérebro, o raciocínio, o bom senso e a clínica deixou de ser soberana, você concorda que nós vamos errar mais vezes, vamos acertar menos vezes e vamos tornar a vida das pessoas pior. Então, é isso que está acontecendo hoje Nós na vamos medicina. gastar muito dinheiro com remédio. Claro. Por que, Leda Nagli? O Porque quando você objetivo vai foi ver atingido, quem né? O é o objetivo patrão, disse, dos né? E dois magnatas. eu acredito que isso é uma verdade, o patrão manda. E se o patrão na medicina, né, que subsidia e patrocina grande parte da medicina, é a indústria da doença, fica claro que tem pouca gente interessada em saúde se eu tenho uma fábrica que produz medicamentos para a doença. Qual é o interesse que eu tenho em saúde? Contrário, o interesse que eu tenho é que você adoeça o mais cedo possível, acredite que aquilo é uma doença inevitável da velhice e se conforme em controlar aquela condição com o medicamento que você vai ter que tomar até o fim da sua vida. É isso que está acontecendo hoje na medicina, lamentavelmente.